Olá, sou Fred Rosalino. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando como que eu fiz para pintar minha casa com tinta de terra, tá? A minha casa, eu terminei ela faz mais ou menos um mês e o dinheiro já estava no final, tá? Já estava, né, geralmente construção assim, nossa casa principalmente, o dinheiro já no final. E aí queria trazer uma pegada também mais sustentável para minha casa e resolvi pintar ela com tinta de terra, tá? Já tinha usado a tinta de terra, mas nesse momento eu me aprofundei um pouco mais no tema, busquei mais informações, tá? E consultei um amigo meu, o Fernando Cardoso. O Fernando Cardoso é um grande especialista, fez mestrado, doutorado estudando as tintas de terra, fazendo pesquisas profundas, identificando a melhor situação para você produzir uma tinta de terra. Fazendo ensaios técnicos que são feitos nas tintas convencionais e trazendo excelentes resultados em termos de cobertura de cor, de durabilidade e demonstrando realmente que a tinta de terra é um recurso incrível, mais barato, né, do ponto de vista econômico, traz uma pegada à sustentabilidade e é muito bonito, tá? Então eu resolvi pintar minha casa, como vocês estão vendo aqui, com tinta de terra. Usei dois tipos de terras diferentes. As terras que o Fernando recomenda são terras bem finas, a parte fina da terra, principalmente o silt, tá? O silt, na graduação, né, a gente tem areia, silt e argila. Então o silt estaria aí entre areia e argila. Porém, o silt e a argila é bem difícil de você determinar, a não ser por ensaios laboratoriais, que você consegue identificar quanto de silt e quanto de argila tem. É bem difícil, tá? Assim, ao olho, fazendo testes de campo, é bem difícil. Então, o que a gente faz? A gente peneira ela ao máximo, né? Então a gente precisa do fino mesmo, tá? Eu vou mostrar para vocês o local onde eu coletei essa terra, como é que eu selecionei, da forma que eu selecionei. Vou mostrar algumas imagens aí para vocês entenderem como é que foi o processo, tá? Eu não consegui captar imagens, muitas imagens, mas eu acredito que o que deu para captar dá para vocês entenderem o que eu fiz. A cola branca que a gente utiliza, essas colas de construção, né? Cola Cascolar, Cascorês, essas colas que a gente encontra em loja de material de construção, principalmente loja de material de pintura. A proporção que eu fazia era 6 litros de terra para 6 litros de água para 2 tubos de cola, um pouco menos, pode ser um pouquinho menos que 2 tubos, tá? Então essa é a proporção que eu usei. E usei uma tampinha de refrigerante de óleo de linhaça. O resultado foi um resultado excelente que vocês vão ver aí agora. Pois então, pessoal, eu estou aqui no Barreiro, né? Um local onde geralmente os melhores solos para utilizar como pintura de terra eles se encontram. Aqui eu estou ao lado de uma rodovia, né? Uma pista, e foi feita uma bacia de amortecimento, né? A água vem drenando para cá da pista, então trouxe muita terra, até também na movimentação de terra aqui atrás. E aí vai acumulando essa lama aqui, ó, tá? Essa lama aqui agora, como tá um período seco, essa lama tá já seca. Mas há pouco tempo atrás, quando estava na época de chuva, era uma lama, perfeito. Então aqui, esse tipo de solo aqui, que é um solo muito fino, é perfeito. Vou mostrar para vocês a qualidade da tinta que eu estou produzindo a partir dessa lama aqui. Uma coisa interessante é quando a gente pega essa terra e ela pinta a mão todinha, ó. Uma terra muito fina, um solo muito fino. E a coloração também é importante, né? Coloração que a gente vai atingir uma coloração interessante, tá? Esse aqui fica um amarelo bem vivo, tá? Bem interessante, um amarelo, quer dizer, um amarelo mais ocre, na verdade. Ok? Então eu vou coletar aqui um pouquinho pra gente fazer uma batelada de tinta. Então aqui eu tô com a minha terra já bem fininha, já minerada, tá? Tô com água, tô também com um misturador de tinta comum. O Fernando Cardoso, que é o
especialista em tintas de terra, ele recomenda que use um equipamento específico para fazer o destorroamento dessa terra na hora de misturar. É um equipamento que tem umas lâminas, não se encontra no mercado, tá? Então ele tem um projetinho todo detalhado desse equipamento que você pode mandar um torneiro fazer, né? um serralheiro fazer e ter esse equipamento se você vai utilizar a tinta de terra com frequência, tá? Eu, por enquanto, eu estou utilizando esse aqui, que é um misturador comum de tinta que a gente utiliza, porque eu sei que esse solo aqui ele é muito bom, muito fino, e ele já está bem quebrado, já experimentei e ela é muito boa essa terra. Tá? Ok, então aqui eu tenho 6 litros de terra, né? Do solo já peneirado, já bem fino mesmo, bem fino. Bom, se eu jogar ele voa. E agora eu vou adicionar água. Eu trabalhei com duas terras, 2 solos diferentes aqui e atingi 2 colorações diferentes. Porém, eu poderia misturar, fazer uma mistura, fazer uma graduação entre elas, né? Mas eu preferi utilizar só essas duas, pela simplicidade mesmo da coisa. Na fachada norte, que é uma fachada que pega muito sol, eu usei essa tinta aqui mais clara, né? E na fachada, no resto das fachadas, a parte de cima da casa, eu usei a cor mais avermelhada, um latossolo vermelho, que tem muito aqui no Brasil, em Brasília, né? E essa cor amarelada também tem muito aqui em Brasília. Então, assim, gente, é só ficar olhando as terras, todo lugar que vocês forem, olhem as terras, olhem se ela é fina, se ela tem condições de trazer bastante fino, tá? E aí, a partir disso, vocês vão conseguir uma infinidade, uma paleta de cores infinita aí, sei lá, muitas cores diferentes para você pintar a tua casa, tá? Um amigo meu, Fernando, tem, sei lá, mais de 50 paletas, 50 cores diferentes, né, de tinta. Então, realmente é uma prática muito interessante, recomendo, tá? Eu vou agora acompanhar no período das chuvas, embora eu tenha trabalhado com um beiral bem interessante, um beiral grande aqui de proteção, é interessante ver como é que ela vai se comportar com a chuva, né? E aí, mais para frente, eu gravo um vídeo para vocês aí para passar essa experiência de como que foi a tinta com a chuva, né? Como foi o comportamento dela, beleza? Então, um abraço e até breve. Então é isso, gente. Compartilha aí com seus amigos, porque realmente é uma solução econômica muito interessante, que te traz beleza, te traz uma pegada de sustentabilidade bem interessante, né? E principalmente o custo, né? Então, por exemplo, um galão de tinta
Tinta normal que você compra industrializada, um preço médio, ela vai sair na faixa de 200. Para fazer 18 litros, os mesmos 18 litros, eu usei mais ou menos 4 tubos de cola. Rendeu o mesmo tanto que uma lata de 18 litros. E aí, o rendimento é quase a mesma coisa na pintura, né? Essa pintura, por exemplo, é uma pintura muito boa, deu uma cobertura muito interessante. O reboco aqui é um reboco bem rústico, né? Eu apliquei sem selador e deu uma cobertura muito interessante. Com 3 demão ela ficou perfeita, tá? Eu gastei R$ 15 em cada tubo de cola. Mais o meu tempo de trabalho, né? Vamos dizer que essa tinta, ela me saiu a R$ 70, tá certo? Então o custo é bem interessante, tá bom? Então se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá? E até o próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.